Estamos começando mais um Brabocast, o podcast do concurseiro. Tenho aqui hoje a minha convidada fixa, que é a querida Lorena Fôniga, aprovada no concurso do TJ São Paulo. Minha aluna 01, a famosa 01. O que você vai pedir hoje? Hashtag... Eu quero agora um dermatologista, que eu não estou gostando da luz. Então eu quero agora um dermatologista, tá? Antes era Vale Blusinha. Continuo querendo, porque eu não ganhei ainda, né? Não, disse que foi contactada. Fui contactada. Agora eu vou ganhar uma blusinha. Eu já vou passar um patrocínio, WhatsApp. já começou. Já começou, mas eu estou em busca agora de um dermatologista. Se tiver um dermatologista, comenta aqui embaixo que vai patrocinar aqui. Obrigada, gente. Não é barato, porque já tá naquele ano que já começa a ficar mais caro os concertos. Você já foi, né? Agora é minha vez, né? Já fui, tô precisando de novo, inclusive. Então. Ó, vamos falar sério, a gente tá trazendo agora, a gente grava no mesmo dia, mas hoje a gente tem um outro convidado também dessa área de Procuradoria Geral. A gente está privilegiando porque a gente trouxe muito juiz, promotor e a Procuradoria Geral, segundo o Rodrigo, né, que foi o nosso outro convidado. É o melhor cargo das carreiras jurídicas aí. Depois você vai defender isso. Concordo com o Rodrigo. Concorda com o Rodrigo. E a gente trouxe ele também para falar um pouco mais sobre a carreira de procurador, como é que foi a história dele. Ele tem uma história legal porque ele passou em concursos de procuradorias municipais, aí depois se estabeleceu lá na Procuradoria do Estado, veio também, né, para São Paulo, né, veio também de outro estado. Então, seja muito bem-vindo, Henrique. Qual que é o seu sobrenome? Henrique Melo. Henrique Melo, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, é um prazer imenso estar aqui contigo, Matheus, com Lorena. Estou muito contente, muito feliz e vamos tentar falar um pouco da trajetória e vai que ajuda um pouco também quem está nos ouvindo. Ajuda. Todo mundo que estuda para concurso público tem que ouvir história de aprovado para começar a ver que é possível, as histórias são parecidas, né? A luta é parecida. É totalmente possível, né? E não precisa ser nenhum gênio para ser aprovado em concursos. É preciso ter um método, é preciso ter resiliência, mas sempre é possível. Total. Eu ouso dizer que gênio nem estuda para concurso, né? Isso não é coisa de gênio, a gente é mediano, né? Eu não conheci ainda nenhum gênio. Não é? São pouquíssimas pessoas, realmente, é sério isso. Porque o cara que é gênio, a vida dele encaminhou muito tranquilamente para outras coisas, ele não precisou dessa perseverança ali, né? Tão grande quanto a gente tem. É isso que a gente percebe, são pessoas medianas, são pessoas que são disciplinadas e que conseguem aprovação. Boa, é isso. Não precisa ser gênio. Já começa. Lógico que a gente tem vários gênios no serviço público. Gente muito inteligente. Gente muito inteligente, gente que é acima da média de como absorve conhecimento, de como estudou, como tem uma base, mas não precisa ser gênio para ser aprovado em um concurso. Muito bom. E me conta aí, Henrique, como é que começou a sua jornada? Por que você decidiu o concurso público? Eu sempre gosto de perguntar. Qual foi o motivo? Assim? Minha história é um pouco diferente porque eu não decidi estudar na faculdade. Pelo contrário. Quando eu estava na faculdade, eu não fiz uma faculdade muito boa, porque eu trabalhava com meu avô, ele tinha uma loja de autopeças, trabalhava com ele e fazia estágio em um escritório de advocacia. E esse escritório de advocacia era muito legal o trabalho, mas me sugava muitas energias. Então, assim, eu não fiz uma faculdade tão boa, eu foquei na parte profissional, tanto na loja com meu avô, depois a loja acabou fechando, mas eu continuei no escritório advogando. E assim que eu me formei, eu fui contratado pelo escritório, trabalhava na área trabalhista e iniciei essa carreira no escritório de advocacia, que é muito bem. Eu tinha meu espaço, era muito trabalho, sábado e domingo, jogava muito duro, muito trabalho. E aí eu tenho um irmão mais velho que também advogou e decidiu parar para estudar para concurso. Hoje ele é da AGU, é procurador da Fazenda Nacional. E tem um grupo de amigos muito próximo que incentivou todo o grupo de estudar de forma geral, que principalmente uma pessoa que hoje é o procurador do trabalho, Lulinha, um grande amigo, que incentivou todo o grupo. E nesse primeiro momento desse incentivo, eu não observei tanto e continuei no escritório, trabalhando, me dedicando e fazendo o meu melhor no escritório. Até aí que surgiu um dia, eu não tirava férias, era difícil tirar férias, que eu fiz uma viagem com os amigos. A gente viajou para fora, foi muito bacana, a gente fez essa viagem para fora. E dentro desses amigos tinha um que era Túlio, que hoje é procurador da Fazenda, que tinha sido aprovado no concurso da AGU. E eu nunca tinha pensado em estudar para concurso. E eu forcei umas férias aí de 25 dias
Mesmo viajei para a Europa e lá eu trabalhava, lá eu via meus prazos, via relatório, e naquele sufoco a viagem foi muito boa, aproveitei bastante. E via Túlio muito contente, muito feliz na aprovação. E aí saiu aquele estalo. Será que não vale a pena estudar para concurso? Será que não vale a pena estudar para procuradoria? Lá mesmo eu conversei com o Túlio. Ele também era desses amigos que foram incentivados pelo Lulinha, que é um grande amigo. E eu disse, Túlio, decidi hoje, eu vou parar. Quando eu voltar no escritório, eu vou dizer que não quero mais. Eu já tinha juntado um dinheirinho, não muito dinheiro, eu tinha um carro que eu podia vender se eu quisesse continuar estudando. E eu decidi, naquele momento, eu acho que é importante você sair, né? Eu acho que essa questão de você, às vezes, você vive numa rotina e você não consegue raciocinar. Então, quando eu saí, que eu estava vivendo em outro momento, enxergando aquilo de fora, eu acho que não é isso que eu quero para mim. Não que a vida de advogado, a gente tem toda a liberdade de dizer que a advocacia é algo que a gente admira muito, né? Vários advogados, esse advogado, inclusive, quando eu trabalhei, admirava muito. Mas eu decidi parar naquele momento, foi naquele dia. E quando voltei da viagem, a primeira coisa que eu fiz foi na sala do dono do escritório, né, do principal associado do escritório, disse, eu não quero mais, eu decidi parar para estudar. Ele ficou bem triste na época, eu disse, fico aqui o tempo que você precisar, não tem urgência de parar, mas quando você conseguir alguma pessoa que me substitua, eu vou parar para estudar. E ali eu parei para estudar sozinho na época, mas eu tinha o apoio do meu irmão, que já era, na época ele era procurador do município de Jaboatão de Guararapes, que fica ali na região metropolitana de Recife. Já estava aprovado também na PFN, na AGU. E aí ele me apoiou total. Henrique, pode meter bala aí, pode estudar. Se por acaso você precisar também financeiramente, eu estou aqui para te apoiar. Me apoiou em tudo que eu precisei, tudo. Até se emociona um pouco, né? Beber uma aguinha. Eita, aí eu já também quero começar a chorar. Chora todo mundo no podcast. Cadê a caixa de lenço, Lauane? É raro, mas tem acontecido porque ele podia aqui. fazer muita coisa, né? E ele disse, posso te apoiar no que precisar. E como eu não tinha uma base gigantesca, diferente de Rodrigo que veio aqui, que começou a estudar na faculdade, tinha uma base gigante, né? O Rodrigo fez uma faculdade boa. Eu não tinha feito uma boa faculdade. Eu me preparei para... Você teve que correr atrás da base ali, né? Eu tive que correr atrás da base e ele disse, não, pode ficar aí. O que você precisar, eu estou aqui. O salário da AG é um salário bom. E eu precisei, efetivamente. O dinheiro do carro foi logo embora. Você vendeu o carro? Vendi o carro. Cara, me ficou a pé? Isso aí você tinha quantos anos? Eu fiquei a pé, não precisava de carro, pegava ônibus para ir para a faculdade. E aí também veio uma pessoa muito importante, que é a Marília. Que é a sua esposa. Que disse, eu lhe ajudo também. Todo mundo comprou sua briga. Eu não imaginava me emocionar, porque geralmente eu não conto essa história para ninguém, né? Não, mas é essa que tem que contar, bicho. É essa que tem que contar. Que legal. Acabo me emocionando. Eu sou emotivo mesmo. E acabo me emocionando. E ela disse, Henrique, tô junto aqui. E aí veio a segunda pessoa que me apoiou ali 100% porque eu precisasse. Ela tinha carro, então não precisava de carro. Ela me apoiava, me emprestava o carro. Tudo que eu precisava, ela também me ajudava, junto com o Edson, né? E aí veio o principal depois. Nesse começo eu estudei muito sozinho. Eu acho que é o principal erro, para mim. Eu sei que cada pessoa tem suas individualidades, a gente tem que respeitar. Mas eu estava muito isolado, né? Eu estudava em casa, num apartamento só. Aí Marília disse, Henrique, vamos estudar comigo na faculdade? A gente se formou na mesma universidade, apesar de a gente não se conhecer na universidade. A gente foi até na mesma sala, mas como eu frequentava pouco, eu não conhecia ela. Você trabalhava. Frequentava pouco. Frequentava pouco. Ela foi da minha sala e a gente não se conhecia, né? E aí ela disse, Henrique, vamos estudar na biblioteca? É melhor. Eu disse, nada, Marília, não precisa de ninguém, não. Eu vou estar aqui sozinho e eu realmente tinha um ritmo, era muito disciplinado, acordava cedo e estudava, era muita disciplina. E essa época ainda tinha autopeça ou não? A autopeça já tinha fechado. Meu avô ficou doente, chegou a falecer, então a loja fechou. Porque era ele que tocava, era tipo eu empresa, né? Ele tocava, eu não queria continuar. Você sabe que eu trabalhei em autopeça também. Foi? Eu trabalhei. Então eu entendo um pouquinho desse universo. Era muito legal, muito trabalho, mas era bem bacana. A loja fechou. E aí que Marília chamou, né? Bora, vamos para estudar para a faculdade. E aí eu fiz aí eu digo, não, vamos, Marília, vamos para a faculdade. Tava muito quente em Recife também, muito calor. Na faculdade tinha ar-condicionado, né? E aí a gente ia para a biblioteca juntos. E aí a gente fez um grupo, que são meus irmãos hoje, assim. Eu tenho um grupo de WhatsApp até hoje. Romero, Rodrigo, Patrícia, Duda, Carol.
Analice, é uma equipe que até hoje a gente se fala praticamente todo dia. É um grupo que a gente eu não vejo sempre, tirando o Rodrigo, que eu vejo sempre, um grande amigo. Mas é um grupo que virou irmão, assim. Então a gente se ajudava, a gente estava junto, um torcia pelo outro. A gente sabia que o tempo de cada um ia ser diferente, a gente respeitava as individualidades. Tinha gente que era mais focado e estudava mais, tinha gente que tinha mais dificuldade de focar, mas era aquele grupo fechado, assim, um grupo... vai viajar para fazer a PGE do Amazonas, vai todo dividir mundo junto, dividir despesa. E eu tinha o prazer de ter Marília do meu lado, que é minha esposa até hoje, né? E aí, a primeira dica que eu dou, o ambiente... Nossa, todo convidado que vem aqui tem esse negócio. É o ambiente. Eu acho que o ambiente é um dos principais fatores, né? O ambiente e as pessoas que você convive. Total. E, infelizmente, um dado que a gente, depois com a fundação do curso, que eu ajudei a fundar, o que a gente percebe é que, infelizmente, muitas pessoas são minadas, né, pela própria família, infelizmente. Muito o principal comum. agente causador do dano psicológico, da baixa estima, né, dessas pessoas, é um tio, é uma mãe, é um pai, é uma avó. Então, a gente vê isso muito. Então, assim, o ambiente é muito importante para os estudos, porque a gente sabe que é um período difícil, é um período de muita abdicação, né? Então, o ambiente, para mim, é tudo. E as pessoas que você convive, aí eu entro no âmbito familiar. Cara, tem uma tia que é insuportável, que toda vez tenta te massacrar quando tu vai para casa dela e fica questionando se já passou. Não vai lá. Não vai lá, esquece total. essa tia. Esquece essa tia. Deixa pra... então, assim... Como se diz, esfregar a aprovação na cara dela depois que passar. Entrega. Depois esquece essa tia. Tem uma avó que talvez seja meio complicada também, sempre questiona, né? Sempre eu não tive isso, graças a Deus. Eu tive todo mundo que me apoiou. Eu também não. Mas o que eu percebo nos alunos é isso, né? Essa dificuldade desse ambiente saudável para poder estudar, né? Então, assim, primeira dica que eu dou é se juntar com pessoas que têm o seu objetivo e que torcem por você, né? Aquelas pessoas que você pode contar seu futuro, porque lá na frente elas querem estar junto com você. Total. Então, eu acho que isso é fundamental. Essas pessoas... eu pulei para as pessoas da Católica, né, desse grupo de estudo. Mas eu tive Luiz Carlos, Lulinha, que foi um incentivador gigantesco. Hoje ele é o procurador regional da Bahia, do MPT. É um cara super importante no MPT, super atuante. Então, ele teve um papel fundamental na minha vida, né? Ele sempre me apoiou. Henrique Bora, digo, Lulinha, não é agora, não, eu estou na advocacia. Mas ele levou vários amigos, e hoje eu tenho vários amigos na AGU, procuradores do Estado, muito incentivados por Lulinha. E depois eu tive o prazer de encontrar esses amigos da Católica, né, que me incentivaram bastante, e de um grande amigo meu, João Marcelo, que também começou a estudar comigo para concurso, passou um pouco antes, aí entra outro fato. Eu demorei um pouco mais. João, eu chamo ele de Galego. O Galego passou antes. Mas ele sempre me apoiou, e cada um tem seu tempo, né? Cuidado para não se comparar, né? Evitar comparação. Se compare com você, o que você era ontem e o que você é hoje. Cada um tem seu tempo, cada um tem sua história, cada um tem suas dificuldades. Total. E é isso, eu acho que esses dois conselhos aí que eu dou. Isso é muito importante, o ambiente. E você vê, por que eu acredito que esse Lulinha ou essas outras pessoas que se incentivaram, o seu próprio irmão, porque eles viram a transformação de vida, eles acreditam em algo que eles viveram, né? Então, assim, às vezes eu falo porque tem um perfil de concurseiro, e eu me incluo nessa galera, que às vezes você não tem ninguém como referência que passou. Na minha família, por exemplo, não tinha ninguém, né? A primeira pessoa que eu fui ver aprovada, assim, que era relativamente próxima, era a esposa do dono da empresa que eu trabalhava. E aí eu vi ela passar, e aquilo serviu de, caramba, essa mulher passou, resolveu a vida dela, e ela passou na época no concurso da Receita Federal, e aquilo foi um incentivo indireto, impactou diretamente a minha história. E ela conta, por exemplo, que a mãe do ex-marido dela que tinha incentivado porque a mulher tinha conseguido passar. Então, sempre tem alguém que conseguiu vencer pelo esforço do concurso público, que depois serve de incentivador. Porque quem nunca passou, você pega essa tia, essa avó, que às vezes puxa para baixo, ela não teve resultado, ela nem acredita que isso aí é possível. Então, ela não vai incentivar no fim das contas. Então, é melhor você estar rodeado, ou pelo menos os conselheiros, né, mais próximos, que eles sejam pessoas que tenham sido aprovadas ou que tenham história de vencer pelo esforço, que ele sempre vai te incentivar. Você perguntar para um cara que é procurador, sei lá, um menino, está fazendo faculdade, primeiro, segundo ano, de repente ele tem um professor que é procurador, ele fala, professor, vale a pena estudar para concurso público? O cara fala, vai.
Vale a pena. Isso é muito real, muito real. Muito real. Eu, a vida inteira quis, começava, parava, porque também nunca tinha tido ninguém que eu vi tão de perto. E foi você, né? Fazer o quê? Mas tem gente foi que é o que eu tem, vi viu? tão de perto, assim. Eu falei, não, mas aí voltou. Quando você passou e eu acompanhei isso por conta da Thalita, isso meio que voltou. Eu falei, nossa, é alguém, né? Perto, assim, que eu conheço. Não é nenhum gênio também, Então eu fiquei com aquilo meio que voltou. Aí passou um tempo ainda. E quando eu vi ele de novo no Facebook, né? Na época, Facebook. Falando, aí eu falei pro Arley assim, falei, nossa, então. Foi quantos anos depois? Uns. Que eu passou passei. para. Foi Facebook. coisa de uns 3 anos ou 4 depois. Aí eu vi de novo, eu falei, não. Eu falei, é agora. Alguma coisa tá, mas foi porque também eu vi que era real, que, né, que era então você vê, a minha história de aprovação, de uma certa forma, impactou ela, e depois total. ela foi minha aluna, tanto que eu chamo ela de 01, porque foi a primeira aluna. A primeira louca. E é corajosa. E aí, mas é isso, às Visionária. vezes. É porque às vezes a gente precisa ver alguém, né? Que venceu e passou no concurso público, venceu pelo esforço, né? É porque tinha muito aquela história... Materializa, né? Você consegue materializar a situação, né? Tinha muito ainda. Era muito forte aquela história de carta marcada. A mais hoje não, eu acho que não tanto. Ainda tem gente que ainda tem, acha. mas eu acho que antigamente Diminuiu, era mais, né? Tipo de tinha que muito esse negócio, falcatrua vai ter, Eu acho que agora não... Agora quando já se não fala já não tanto, se né? fala, Tem um mas caso na isolado, época, mas não macula. Mas na época era muito forte esse, não que era real. Falo assim que os comentários eram muito fortes, né, em relação a isso. Eu lembro que eu sempre acreditava que o primeiro lugar era um cara muito inteligente, né? Tipo, não, esse que é o primeiro lugar. Aí eu passei em 2 em primeiro, eu vi que não tem nada disso, que no meu caso ali era muito mais estratégia. Muito mais esforço e tal. Mas o lance é que a gente precisa. Então, essa menina foi minha incentivadora indireta. Ela estudava para concurso. Inclusive, o dono da empresa que eu trabalhava estudava. E eu pensava, pô, se o dono tá pulando do barco, ele tá indo pro serviço público, é porque, né, o negócio... Né? E aí, isso foi o pontapé inicial, assim, para começar nessa jornada. E aí, claro, passar bastante dificuldade no trabalho, né? E, né, enfim... Isso também é um motivador. Você não, igual você, trabalhava 200 horas lá por semana, sábado, domingo e tal, sempre preocupado. Claro, isso também acaba depois falando, não quero levar essa vida para sempre. Então, o trabalho também é um motivador. Mas o ambiente é legal, a gente já começar falando disso, porque o ambiente faz diferença. O ambiente faz muita diferença. Antes de estudar com esse pessoal, acho que vamos falar dos erros cometidos, né? Um erro que eu cometi foi não ter foco em qual concurso queria. Eu iniciei sabendo que queria procuradorias. E por que procuradoria? Porque não é um concurso que nego fala na faculdade, né? Primeiro ano de faculdade, ninguém nem sabe o que é procurador. Não fala tanto, né? Depois pode ser que vai tomando consciência, mas primeiro, segundo ano é juiz, delegado, promotor. Geralmente sim. Por que você queria promotor? Porque eu queria procuradoria. Eu tinha como exemplo esses amigos que tinham passado. Eu gosto da advocacia, então é uma advocacia parecido, pública. Eu acho... Aí, puxando a sardinha, a melhor carreira jurídica, porque a remuneração é uma remuneração alta. Geralmente, as lotações são lotações em boas cidades, né? Então, ou são cidades ou na capital, ou cidades que têm uma estrutura boa. Em várias procuradorias é permitida a advocacia privada. Que isso é muito bom. Conciliar. E o recebimento de honorários. E o trabalho é bem bacana e você tem um leque de áreas gigantes para atuar. Então, você pode atuar no contencioso trabalhista, no contencioso tributário, você pode atuar na consultoria, dando pareceres na consultoria administrativa, ou consultoria do meio ambiente. Assim, é um leque gigantesco e eu sempre gostei dessa função, a função de procurador. Eu tenho muito orgulho de fazer parte do time da PGE de São Paulo. É uma procuradoria realmente que eu não tenho o que falar, ao lado de vários colegas muito competentes. E aí, nesse início, antes de começar a estudar com esse pessoal, saiu o edital da Polícia Civil do Distrito Federal. Eu não vou ser policial, não tenho nem as características assim, que eu acho que eu nunca pensei em ser policial. Mas saiu, a remuneração era boa, lá vou eu pegar o edital da Polícia Civil do Distrito Federal para fazer. Não tem nada a ver. Não era foco, né? Foco é dizer não, né? Joga aquele edital fora, continua no teu, esquece esse concurso. E aí vou lá estudar direito penal, por exemplo, penal e legislação penal especial, que cai muito pouco em procuradorias, assim, e cai de maneira muito superficial na maioria das vezes. E aí eu estava perdendo o foco, né? Aí depois saiu Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Eu fui fazer Polícia Civil do Rio Grande do Norte.
Saiu TJ de algum estado, não lembro bem. Eu não tenho um conhecimento bom em informática, raciocínio lógico. Então, assim, outra dica que eu dou aí é erro cometido por mim, que eu acho que a pessoa tem que ter essa consciência, é dizer não. Dizer não a... Você está ali focado para estudar para a procuradoria. Escolher uma carreira e ficar nela, né? Para escrever, e aí vai em vários cargos. E você escolher, porque são características diferentes, são matérias diferentes, são formas de cobrança diferentes, todos os concursos são difíceis, e se você não tiver foco, aí fica uma coisa muito difícil de se alcançar, né? E aí você prestou esse monte de concurso. Você tem noção de quantos? Eu prestei demais, Matheus. Eu levei muita reprovação nesse concurso. Procuradoria também levei muita reprovação. Olha só que doido. Eu estudei um bom período aí. Comecei mais ou menos em 2009 e fui 2008, 2009. Eu comecei a trabalhar em 2012. Tá, então, quase 4 anos ali. Grande. Eu continuei estudando quando comecei porque eu queria outra procuradoria. Eu fui aprovado na Procuradoria do município de Petrolina e fui nomeado lá. Fui trabalhar em Petrolina, uma cidade maravilhosa lá no interior de Pernambuco, onde tenho muita saudade. E depois fui para a Procuradoria do Estado de Rondônia, lá em Porto Velho. A Procuradoria hoje também está totalmente estruturada. E depois continuei estudando, então não parei de estudar um minuto, né? Mesmo depois que você tinha sido nomeado, queria... mas esse 2012 que você foi nomeado já foi na de São Paulo? Já foi em Petrolina. Em Petrolina. Então, aí daí você início de 2012. E em São Paulo eu fui nomeado em 2013, lá no iníciozinho de 2013. Entendi. E aí eu continuei estudando lá em Rondônia, em Porto Velho. Foi muita abdicação lá, eu só ia para o trabalho estudar. E a esposa foi junto? Na época já era esposa? Na época não, na época a gente tinha marcado o casamento. Para mim, é outra coisa também. Eu acho que você tem que aceitar conselhos, mas você tem que ter o seu feeling, tem que ter cuidado do que você quer. Por exemplo, eu estava lá em Petrolina e aí minha esposa era oficial de justiça do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Ela poderia ir para Petrolina, mas eu não queria passar o resto da minha vida em Petrolina. Não era um lugar. Eu adoro a cidade, tenho amigos lá, mas eu não queria ficar a vida toda em Petrolina. Eu poderia ter me acomodado naquele momento, porque ela já era procuradora, ela era oficial de justiça em Petrolina, e eu poderia ir lá para Petrolina e ficar e estar resolvido. Eu acho que seria feliz e estaria bem. E aí eu fui nomeado em Rondônia. E várias pessoas disseram, Henrique, não vá para Rondônia é muito longe. Eu sei que o salário é bem melhor, a carreira é melhor, mas não vá. Muitas pessoas até da família, eu disse, eu vou, porque eu também não queria parar em Rondônia, queria continuar estudando. Eu disse, eu vou e vou conseguir depois sair. E foi uma decisão difícil, eu disse, eu vou. Saí de Petrolina, fui para Rondônia, continuei estudando. E aí passei na Procuradoria do Estado de São Paulo. E aí as coisas vão se encaixando, né? Nesse período que eu estava em São Paulo, Marília, que é minha esposa, também continuou fazendo concurso. Ela fez lá em Campinas, para a Procuradoria do município de Campinas. E ela passou no concurso lá em Campinas. E eu passei na PGE de São Paulo. E aí encaixou bem, porque foi o período que eu fui nomeado para São Paulo, ela foi nomeada para Campinas. Nossa. E hoje estamos juntos em Campinas, com o cargo que eu queria, numa cidade do estilo que eu queria, né? É uma cidade que eu gosto muito e parei de estudar e fiquei lá e tudo se encaixou, né? Pela essa característica que eu tive, realmente era mais fácil me acomodar lá em Petrolina. Ela ia se acomodar também, ela tinha um trabalho bom, um salário bom, também uma remuneração boa. Mas a gente decidiu isso e eu vou para Rondônia. Valeu a pena e a trajetória vale muito a pena. E fui para Rondônia, cara nos livros, continuei a mesma disciplina. E cheguei em São Paulo. Aí casou em São Paulo? Casou quando estava em São Paulo ou nesse meio? Quase que ela foi nomeada. Ela estava em Recife ainda, estava prestes a ser nomeada. Eu já tinha sido nomeado em São Paulo, meu casamento foi em Recife. A gente casou em Recife, logo depois eu passei pouco tempo em São Paulo morando sozinho. Depois ela foi logo nomeada e eu pedi remoção para Campinas e estamos lá até hoje. Isso já faz 10 anos. Passa rápido, né? 10 anos. E hoje estamos lá, feliz, já com 2 filhos. Você tem um menino? Tenho 2 meninos. 2 meninos. Bom que o Rodrigo tem 2 meninas, né? Deu certo. E mora no mesmo prédio. Então, o Rodrigo tem 2 meninas. A gente mora no mesmo prédio lá em Campinas. Vai ser tudo em família, casamento arranjado? Já tudo tá já combinamos já. Mas tem a cláusula. Tem as cláusulas, né? Você viu que ele só casou quando nomeou. Depois, ele é ciumento, viu? Ele é ciumento. Não, mas eu tô dizendo no seu caso. A sua esposa nomeou e aí vocês casaram. Na hora que os dois nomearam, falou, não, agora compensa, né?
Antes ia juntar só os boletos, agora nós vamos juntar os cargos aí para ter uma vida ainda melhor. Deu certo, graças a Deu Deus. certo. E assim, me conta um pouco, você demorou relativamente, não demorou, porque a gente fala, expectativa errada, né? Cada um tem o seu tempo. Aí o cara acha que vai passar muito rápido, mas assim, Rodrigo, por exemplo, contou a história aqui, né? E disse que passou num tempo relativamente rápido depois da faculdade. Você começou ali meados de 2018, 2008, foi passar em 2012. Você não trabalhava durante esse período e foi a ajuda do seu irmão que segurou aí o rojão? Não trabalhava, foi aquele dinheirinho que eu guardei, né? O do carro, mais umas reservas. Mais alguma reserva. Isso já é muito difícil fazer. Vender o carro para um homem, ficar sem carro tal, tem um peso emocional, né? Tem muito custo, né? Para você estudar para concurso, querendo as inscrições, das viagens, né? Passagem aérea. E aí depois Edson me ajudou muito durante esse período. Que é seu irmão. Meu irmão, que é procurador, que eu falei que é o procurador. E Marília me ajudava também, porque ela já trabalhava. Ela era oficial de justiça, então ela tinha já uma vida mais confortável, né? E ela me ajudava muito. E me ajuda até hoje, mas me ajudava muito, tanto financeiramente como emocionalmente. A gente se ajudava, né? Então tive esse apoio, não trabalhei, não precisei trabalhar. Vou ter que trazer ela aqui, igual porque a gente trouxe um casal aqui, que os dois se ajudaram, foi uma história bem bacana. Aí já vi que tem outras, né? Vamos marcar, vou trazer ela. E aí ela me ajudava muito e Edson me ajudou infinitamente. E vocês têm mais irmãos? Vocês são mais irmãos? Aí veio a coisa boa, né? Eu tenho outro irmão mais novo, Yuri, que também decidiu estudar para a procuradoria. Só faltava né? Faltava. Foi nosso aluno. Seu aluno? E passou, foi nomeado agora. Está assumindo o cargo lá em Rondônia, na PGE de Rondônia. É mesmo? Está assumindo o cargo agora na PGE de Rondônia. E é uma felicidade imensa. É irmão mais novo, parece filho, né? Assim, ele é bem mais novo e ele tem, com a idade de Yuri, Yuri nasceu em 90, então Yuri é mais novo. Mas existe gente que nasceu em 90? Exatamente. Não deveria, você tem um cuidado meio de lá. filho, né? Ele também fazia o curso com a gente. 23 anos, o moleque passou. E aí ele... 33. Ele 33, 90. Eu tô sabendo bem, né? Eu tô contando 2000. É porque tem gente que nós se então, apontou, eu lembrei dos 2000. É 2000, que tem, verdade, gente, né? Tem gente aqui que nasceu em 2000, que é um negócio que não faz sentido nenhum, né? Nenhum. 2000 eu já tinha 10 anos de carteira assinada, mas vai. E aí ele foi nomeado agora, então fechou o ciclo familiar, né? Os 3 procuradores. Caramba, que legal. Deu certo para todo mundo. E com certeza vocês foram um incentivo para ele, né? Incentivo psicológico e emocional, mas é a história de ver que deu certo para os irmãos, né? E vai dar certo para ele. Ele já pegou o caminho ali, né? O mato já aberto ali, o caminho. Ele olha e fala, não, existe, meus irmãos passaram aqui. Uma mentoria gratuita, né? Uma mentoria gratuita. Eu imagino a reunião de família, era só isso na cabeça desse menino. Ele estudou bem. Ele trabalhava no Ministério Público do Trabalho e continuou estudando para a Procuradoria e, graças a Deus, conseguiu aí. Que legal. E mais um agora. Da família. Muito bom. Muito bacana, muito... E conta aí beleza, você ficou nesse tempo estudando, como é que era a sua rotina diária para se organizar e estudar? Você estudava de manhã, à tarde, à noite? Como é que você fazia? Eu falei esses erros no começo, né, de você tirar o foco da carreira. Você fez vários concursos, né? E não passou em nenhum, assim. Não passei nenhum. Em tese, o pessoal fala concursos menores, né? Que não existe isso, né? A forma de estudar é diferente. Sim. Concurso é difícil mesmo. As matérias, né? Você falou informática, outro perfil de... Essa conversa de concursos menores ou maiores, para mim, também não existe. São focos diferentes, são estudos diferentes. E aí eu percebi isso, parei de fazer esses concursos, então... Aquele cavalo que passava ali eu deixava passar, né? Aquela chance deixava passar e decidi só estudar para a Procuradoria. E aí fui ajustando esses erros iniciais, né? Fui percebendo meus erros nos estudos. Qual era? Eu não tinha um planejamento, uma meta pré-estabelecida. Então eu chegava na biblioteca e pegava qualquer matéria e ia estudando e ia tentando matar o edital. E aos poucos, logo no início, fui percebendo que não, né? Tem matérias principais, tem assuntos principais dentro da matéria, né? Que você tem que dar o foco. Por exemplo, na advocacia pública, a gente tem o núcleo duro, que a gente chama núcleo duro, né? Que é constitucional, administrativo, processo civil e tributário. Então, você tem que saber muito bem essas matérias. Elas representam, muitas vezes, 70% da prova.
Então não tem sentido eu dar a mesma energia de constitucional, a mesma energia que eu dou em direito do trabalho. Isso não tem sentido. Total. Então fui percebendo isso, então comecei a fazer um planejamento mais organizado, de dar foco a essas disciplinas principais e às matérias principais. Fui percebendo também que eu tinha uma deficiência no estudo de legislação seca, né? Estudar lei seca, que cai muito. A prova objetiva ela é composta de várias questões de lei seca. Total. E você termina sem estudar a lei seca. Então, pegar o código mesmo, pegar o vade-mecum, e pegar a Constituição Federal e ler na Constituição os artigos mais importantes, grifar os artigos mais importantes. Na hora que está fazendo... Aí vem outra diretriz também. A lei seca, eu comecei a melhorar e comecei a estudar bastante e comecei a gostar de estudar a legislação seca, grifando e me preparando com a legislação. Eu comecei a ficar mais forte, né? Fui fortalecendo o meu conhecimento. Incluí questões objetivas. Eu fazia muito pouco no começo. Eu vi, olha, eu tenho que saber aqui. Eu estou indo para uma guerra, eu tenho que saber conhecer o inimigo, né? Então comecei a fazer questões. E aí melhorar os acertos e ir na legislação e ver que as questões se repetiam. Na época tiveram várias procuradorias que foram realizadas pela FCC, pela Fundação Carlos Chagas. Então, as questões se repetem. Então, você tem que fazer questões. Sim. Porque a questão vai estar lá na prova e você pega o timing de fazer a prova, né? Então, eu incluí questões e aí fui melhorando. Ou seja, já estava mais organizado, sabendo o que realmente importa para passar, já estava fazendo mais questões, mas tinha uma deficiência na parte de jurisprudência. Não estudava muito a jurisprudência. Hoje em dia, a gente tem Márcio do Dizer o Direito, que posso falar aqui, que é um papa dos concursos, porque, em termos de jurisprudência, ele dá tudo mastigado. É um cara genial, conheço, já troquei um papo com ele. Márcio, Dizer o Direito. Dizer o Direito. Eu já vi. É um site super legal, ele tem um trabalho muito sério, muito bom de estudo de jurisprudência. Então, hoje em dia, tem, Márcio, que você pega uma matéria de jurisprudência bacana, mas na minha época você imprimia informativo do STJ e STF e ia lá. Nossa, bem mais raiz, né? Ia lá, raiz, estudando, depois até ver as facilidades, alguns livros que escreviam e cursos que vinham também destrinchando a jurisprudência. Então, o estudo de jurisprudência também me ajudou muito a melhorar. Então, fui melhorando, como eu falei, melhorar meu planejamento, minhas metas e as matérias. Melhorei a questão da legislação, então saí fortalecendo. Melhorei o estudo da jurisprudência e fui fortalecendo e fazendo prova e reprovando, mas eu notava que eu estava crescendo, né? E eu percebia que vinha crescendo. E, por último, eu percebi que, para mim, eu acho que é uma coisa muito importante que eu colocaria como outro pilar também de relevante, é você fazer revisões. Eu estudava muito para preparar meu material de estudo para revisar. Então, eu tinha que fazer uma revisão boa. Se nos últimos 15 dias da prova eu tivesse algum problema, não conseguisse estudar bem, eu sabia que eu ia dançar. Porque é a fase de revisão, né? Eu tenho essa fase também, a gente sempre orienta. Faz muita diferença, né? Você passar pelos pontos, primeiro que aumenta a confiança, e segundo que a gente recorda, né? A gente traz para a memória mais próxima, né? Aquelas informações que a gente estudou, talvez há mais tempo, né? Eu revisava muito por grifos, então eu preparava meu material para fazer uma revisão, e quando eu percebi que dá um valor maior à revisão, eu vi meus acertos aumentarem. Então, acho que foram essas percepções, né? Errando, reprovando, errando questões repetidas, sendo muito fraco, às vezes, numa jurisprudência, nos entendimentos do STF, nos entendimentos do STJ, que eu fui vendo meus erros e fui corrigindo, né? Percebendo os erros e corrigindo. Foi nessa perspectiva, e o tempo foi passando, foram vindo várias provas e eu comecei a ser aprovado. Eu só assumi três procuradorias, mas fui aprovado em outras. E é isso. Depois, quando vem uma aprovação, parece que vem de bolo, né? Você consegue passar uma faixinha ali quando você sai a primeira aprovação, parece que tudo... Um monte. Porque aí você já tem todo o conhecimento acumulado e também já fez muita prova, né? Às vezes uma que você ficou um pouco mais para trás, de repente chega a nomear, eles te convocam. Tem muito disso também, né? Sim. Você vai fazendo e vai ficando em listas, né? E aí uma hora começa a convocar e aí você começa a escolher. Esse é o legal, né? Sim.
começar a escolher qual que faz mais sentido pela carreira, pela renda e tal. Perfeito. Mas assim, você acordava, estudava de manhã, estudava à tarde, ali, o diário mesmo. Você consegue se lembrar de como era? Eu estudava muito. Eu acordava cedo e eu estudava em média 8 horas bem estudadas por dia. Assim, 8 horas líquidas. 8 horas boas. Não sei se vai dar exatamente 8 horas líquidas, mas 8 horas bem... Tipo um período da manhã e um período da tarde. Descansava, almoçava e o período da tarde. Agora, quando estava mais perto, na véspera de prova, meu estudo ainda era mais pesado. Mais pesado. Às vezes chegava 10 horas, eu estudava bem. Como eu falei, talvez, Matheus, essa ausência dessa base na faculdade, diferente de Rodrigo, Teve que correr atrás um pouco mais. Atrás, né? Eu não tive uma base muito boa de estudo na faculdade. Como te falei, eu estava mais focado em trabalhar, meu foco era trabalho. E eu tinha que corrigir essa deficiência, né? Então, tem que estudar direito constitucional, fazer uma base boa, direito administrativo, fazer uma fase boa. Além do cometimento de vários erros nesse começo dos estudos, né? E de ausência de foco, ausência de foco em que concurso fazer, em que matérias estudar. Então, quando eu fui percebendo isso com a ajuda de muita gente, com a ajuda de todos esses incentivadores que eu falei aqui, né? Meu irmão... Lulinha, Túlio, essas pessoas que passaram primeiro, porque desse grupo tiveram pessoas que passaram primeiro, né? Que ficaram preparadas mais cedo. Então elas vinham também trazer essa ajuda, esse conhecimento. E é o que eu disse no começo, esse ambiente ele é fundamental. Estar perto de pessoas que querem lhe auxiliar é fundamental. E uma coisa legal que eu acho que ele falou aqui é o mapear, né? Você começou a mapear o que você precisava melhorar, onde que você estava errando mais. E isso daí a gente fala muito para os alunos também. Fazerem os simulados, que isso ajuda a gente a ver, eu estou com mais dificuldade nessa matéria, e a focar mais naquilo que você tem dificuldade, né? Sim. Hoje, eu acho que os concursos públicos evoluíram muito, e as empresas de concurso público evoluíram muito, né, os cursos. E você pode ter uma mentoria, né, para não cometer esses erros. Exato, você vai ter mais acesso a material. Acho que na minha época... não tinha poucos cursos que faziam mentoria. Hoje em dia mudou muito o cenário. E você pode eliminar um pouco esses erros, né? Eu acho que um perigo de hoje maior para o concurseiro são as distrações. A gente falou sobre isso. O que a gente percebe é isso, né? A gente está vivendo um momento de muita distração, né? WhatsApp, Instagram, Facebook, muita informação rápida, né? O pessoal não consegue nem assistir um filme hoje completo, né? Filme de 2 horas se tornou uma maratona, né? Só são as séries, né? Então, o pessoal está muito acelerado. Então, a dica que eu dou hoje também para quem iniciar os estudos é tirar essas distrações, né? Diminuir o tempo de Netflix. Quando for estudar, ficar longe do celular. Deixa o celular em outro canto, em outro lugar da casa. Tire um momento específico para olhar o WhatsApp. Sim. Né? Essa hora do almoço que eu tinha, por exemplo, eu podia pegar o celular, dar uma olhadinha, olhar as redes sociais. A gente percebe isso, muita distração, né? Então, hoje eu vejo uma dificuldade. Você tem muito material, tem muitos cursos bons. Você pode pular essas etapas Desculpa, Lorena, bati aqui. Pular essas etapas dos erros cometidos, mas o pessoal hoje está um pouco mais vilão disperso, é outro, porque tem muito... vilões da atenção, né? Muito perigoso. Tem um pesquisador chamado Chris Bailey, ele tem um livro que fala sobre foco, e ele fala que a gente tem que colocar o celular a 20 segundos de distância. O que é 20 segundos? Se você tiver com ele aqui, se ele tiver aqui, é tudo 2, 3 segundos. 20 segundos é longe. Talvez dentro de uma gaveta trancado com a chave, assim. E aí isso protege um pouco, mas essa questão da atenção está muito prejudicada hoje, né? Eu acho que o problema principal é a atenção, porque está todo mundo fazendo muita coisa e com muito hiperestímulo, né? Sim. Então você pega, por exemplo, as mídias sociais hoje, elas são rápidas, é o que você falou. Tudo é muito rápido, né? Você pega lá o Store ou o próprio Reels, Shorts, TikTok, são vídeos muito rápidos que tem um negócio legal e tal. E você vai estudar, não vai ser da mesma maneira, você não vai conseguir lidar. E tudo é feito para viciar, entre aspas, né? Então, aliás, entre aspas, não é para viciar, né? Tem uma frase legal que fala, né? A indústria do tabaco só queria o seu pulmão. O Facebook e o YouTube quer o seu inteiro, né? Sua consciência, sua alma e seu espírito. Então, tipo assim, é um negócio que hoje a gente realmente é refém disso e talvez seja
talvez não, eu acho que nesse ponto, dois principais, né? Um é a distração e o outro é a falta de disciplina mesmo ali diária. Mas eu diria que um problema também nas redes sociais, nesse aspecto, Matheus, é que ninguém posta coisa ruim, né? A gente só posta a vida maravilhosa. Então você vê um colega seu na vida maravilhosa, com fotos maravilhosas, e você está ali estudando, sexta-feira à noite, e aí o pessoal numa festa incrível, como... Ninguém posta. Até os Instagram de estudo. Disso, né? Já viu os Instagram de estudo? Que os caras têm uma mesa bonita, com os quadradinhos assim, com a tela, com ele estudando. Cafezinho assim, com a fumacinha, né? Isso, tudo lindo e maravilhoso. Aí você vai lá, você tá fudido no meio de apostila, com o olho fundo. A Lorena estava no meio do guarda-roupa. Porque o guarda-roupa dela tinha uma base lá, ela estudava dentro do guarda-roupa lá. Então essa mesa aqui, que é a mesa do estúdio, essa mesa é uma porta que eu derrubei e fiz a minha mesa. Isso já era uma evolução. E eu fiz de porta porque eu não tinha dinheiro para comprar a mesa. A cadeira fodida. Então, assim, a realidade é muito diferente. Outra. Aí você olha para aquilo ali e fala, pô, eu devo estar estudando errado, porque olha aquele cara, tudo bonito, aqueles... como chama, post-it, tudo coladinho, bonito, com não sei o que. Você fala, eu não estudo assim. E tem a noção que vai ter um desequilíbrio na sua vida, né, quando você estiver estudando. Você vai estar mais ausente em alguns aspectos. Isso. Você vai ter que faltar um casamento de um amigo que você foi chamado para ser padrinho porque vai ter a prova, ele não vai lhe entender. Total. Ele vai reclamar de você. Você vai ter que deixar de ir um almoço familiar no Natal porque a prova está muito próxima e você não revisou aquele ponto. Então você tem que ter em mente também que você vai ter um desequilíbrio na sua vida. Total. Momentâneo, lógico. Não está pregando aqui para você... Mas faz parte, né? Mas eu acho que não dá para vender que a vida vai ser um equilíbrio com um cafezinho, com espuminha e vários post-itzinhos ali, um quadro bonito, a mesa toda organizada. Não é desequilíbrio, mas vai valer a pena. Isso, é isso. E é legal isso, assim, porque, na verdade, eu já tentei criar a rotina perfeita para mim, por exemplo. Então, ó, aquela história, né? Eu tenho que meditar, eu tenho que fazer atividade física, tenho que cuidar dos relacionamentos, tempo para mim, tempo para... Filhos. Você quase surtou? Não, a verdade é que a rotina perfeita não te leva para lado nenhum. E você não consegue, aí você vai ficando... Não, aí que tá. O que é a rotina perfeita? Existe. A rotina perfeita, entre aspas, é a rotina que te leva para o objetivo que você traçou. Exato. Ponto. Então, uma rotina perfeita dessa equilibradinha... ela é neutra, é como se fosse um plano zero, que ela não te leva para lado nenhum. Tá tudo maravilhoso, eu medito, eu faço isso, eu faço aquilo, minha rotina é perfeita. E fala, mas para onde você está indo? Não sei. Essa rotina é ótima depois que você já passou. Sim. Aí você monta algo parecido com isso, né? Mas até passar, essa rotina perfeita não te leva para o objetivo. E a galera precisa entender isso. Vai ter um desequilíbrio, esse desequilíbrio é normal. É normal. É normal, faz parte do jogo. Eu até brinco com um aluno, né? Eu falo assim, ó, se eu te mandar uma mensagem agora, você vai me responder agora no WhatsApp? Se você me responder agora, você está fora do jogo de concurso. Tem algo errado. Tem algo errado. Se você está disponível o tempo inteiro, tem algo errado. Porque o concurseiro, o cara que realmente estuda, ele não é uma pessoa disponível. Porque ele está cuidando do estudo dele. Aí é o que você falou. Ele não é disponível, ele se torna um cara chato. Não é? É para o ambiente isso é chato. Você vai fazer a prova domingo e você vai para o aniversário na sexta, mas você está focado na prova. Você chega lá fora do que está acontecendo, você está pensando na prova, você não está querendo conversar muito, você acaba indo, mas você se torna, às vezes, desinteressante porque você está focado em outra coisa. Eu só falava disso, monoassunto. Só fala disso, o concurseiro só fala, quando estão juntos, só vai falar da prova, só vai falar que caiu aqui, caiu ali, você estudou, e essa lei que mudou. Então, para muitas pessoas que não sabem nem o que é concurso, você se torna uma pessoa um pouco chata mesmo. Chata. E é bom isso. Faz parte do pacote. Faz parte do pacote. Faz parte do preço que você paga. Não é fácil. São altas remunerações. Né? É uma certa estabilidade. Se você quiser conseguir isso, você vai ter que passar por isso. Total. Eu não gosto de pregar quando alguém vem parar para estudar, que vai ser tranquilo, que vai ser maravilhoso. Vou acordar de 8 horas, tomar um banhozinho, todo arrumadinho, sentar, estudar, o material vai estar lá, meio-dia vou almoçar, uma saladinha, aí depois vai para academia, dar uma malhada, vou voltar a estudar. A prova é remarcada, o edital que ia sair não sai. Né? Você perde o voo na hora de fazer a prova, tem que comprar outra pela 3 vezes o preço. Isso, né? Muda a banca. As pessoas não entendem, você vai escutar uma gracinha ou outra, vai escutar, mas vai valer a pena. Depois tudo vale a pena. É isso. Vai ficar doente, uma semana sem estudar, vai quase surtar por conta disso. Fica mal, Você fica mal porque a culpa... Período, né? E o medo de ficar doente no dia da prova?
Né? É um Também. jogo tão no detalhe, né? Sim. Que uma dor de barriga te tira da prova. É. E como a gente tava falando, aí você vai nas redes sociais e vê aquela vida maravilhosa de quem está estudando também, né? Na praia. Não, isso é muito prejudicial. Deixar um pouco de lado as redes sociais, focar no que tu quer agora, que é a aprovação, né? Total. E eu falo porque assim, a gente se compara muito, né? Então, a sensação para quem está estudando durante uma época é que você está perdendo a sua vida. Quem nunca ouviu isso? Mas você não, tipo assim, porque você fica assim, pô, e se eu não passar, eu demorei 3, 4 anos, perdi 4 anos da minha vida, entre aspas. A sensação é de que você está perdendo, porque você olha para todo mundo. Só que eu descobri uma coisa interessante. As pessoas que veem você estudando, elas podem até criticar. Mas lá no fundo, ela sente um pouco de inveja. Ela queria estar fazendo por ela algo e buscando algo melhor. Talvez ela não te fale isso abertamente. Algumas pessoas até me falaram depois que eu passei, mas ela olha e de alguma forma você expõe a vulnerabilidade dela, não a sua. Sim, porque você está fazendo algo por você e está tentando melhorar. Ela às vezes está acomodada numa situação que ela não deveria estar acomodada. Sem dúvida. Então isso é uma coisa que eu descobri no passar do tempo. A pessoa até pode te criticar, mas lá no fundo ela queria estar fazendo algo por ela e ela simplesmente não tem a mesma disciplina, a mesma força de vontade, então ela prefere criticar. Então, é mais fácil criticar, né? É mais fácil. E o concurseiro é o que você falou, achei legal. Quando a gente vai em festa, eu falo que o concurseiro tem 2 modos, né? Ou tá estudando, ou tá reclamando que deveria estar estudando. Então, quando você está na festa, se você estiver na festa, você está no modo deveria estar estudando agora e não aqui. E se você está em casa, você fala, não, mas eu só estudo também, é muito sofrido minha vida, então não tem um meio termo, né? Tá sempre difícil pra gente. Não é uma rotina fácil, não é um período fácil, não. É um período de estresse mesmo, de desequilíbrio, como eu falei. Desequilíbrio. O que você sentiu? O que você lembra de desequilíbrio que causou, assim? De coisas que você conseguiu ver, por exemplo, no meu caso, a miopia. O meu grau aumentou muito de Atividade miopia. física, eu não fazia, terminei engordando um pouco mais. Então, ganhou peso. Ganhou peso. Foi uma das coisas. Você não faz atividade, você só sentado na cadeira estudando. Coluna doía muito. Coluna, muita gente... Eu acho que eu pago o preço até hoje da coluna. Sabia? Isso. Coluna doía muito. E eu tô falando, o pior de tudo é o fator emocional, né? Porque você parece que tem um vilão ali dentro. Eu não consigo. A vozinha, né? A vozinha. Eu acho que quando você mata essa voz, aí você vai passar no que você quiser. Mas mata? Você acha que mata? Você consegue eliminando aos poucos. Ela vai perdendo força, ela vai ficando mais baixa. Ela vai ficando bem baixinha ali. Em algum momento ela vai surgir. Mas quando você vai corrigindo seus erros e evoluindo, essa vozinha vai embora e aí vem o que você quiser e você chega onde você quiser. Isso para mim tá bem tranquilo mesmo de afirmar. Eu acho que o seu maior concorrente é você mesmo, né? Nos estudos. É outro fator também, né? Quando você elimina essa voz ou deixa ela muito baixinha, você chega lá, entendeu? Mas assim, na sua jornada, pra galera entender, eu gosto de trazer esse aspecto real. Você tinha o seu relacionamento e ela era uma apoiadora. Isso já é ímpar. Pouca gente tem. Não é todo mundo que tem a condição de ter alguém apoiando. Você tinha o seu irmão e tinha que hoje é a sua esposa, né? Na época namorada. Mas o que você lembra assim que, pô, eu gosto de falar, eu ganhei peso. Sei lá, alguns amigos se afastaram, os que não eram de concurso. O que você sentiu assim nas festas de família? Eu era ausente e nego falava, chegou visita aí. Não, sem dúvida, mais ausência com os amigos, né? E eu acho que alguns pensavam que estava ausente porque queria, né? Quem não estuda para concurso não vai entender o que você está passando. Quem não estuda para concurso não sabe o que é a rotina. Total. Então esse caso que eu falei do casamento é real. De um padrinho, você foi padrinho, é uma história real. Eu fui no casamento e fui embora, ele ficou chateado comigo. E é um amigo irmão, um amigo que eu amo de verdade. Entendeu? Tá doidona. Mas essa história foi real, eu dei como exemplo, mas é verdadeira. Então ele ficou chateado e graças a Deus era um grupo que estudava, então eu não fui embora sozinho. Foi uma leva, uma van. Foi uma van. E ele ficou chateado, ele não entendia porque a gente não foi pro casamento dele. Ele fez a conta, né? Porque você paga por pessoa. Você fala, se eles forem embora mais cedo... Não ia. Mas é isso, você pode enfraquecer algumas relações, né? Mas eu acho que você enfraquece as relações que são mais frágeis por natureza. Total. Eu acho que as relações que são fortes, elas vão se fortalecer, né? Então isso que interessa. Graças a Deus não teve nenhum dano maior, os amigos continuam. E todo mundo entendeu. E esse amigo, por exemplo, eu já conversei, já expliquei. E é isso.
é o que eu falei, vai valer a pena e depois você vai corrigir o que ficou para trás, né? Aí você vai ter... e tem tempo, né? Depois que você passa para, enfim... Sim. Aí você tem muito mais tempo, né? Para aproveitar e tal. E aí tempo que você vai estar mais feliz, que você vai estar no trabalho que você queria, né? Tempo, um tempo dinheiro. mais qualidade, né? Um tempo de qualidade, né? Total. Tempo, dinheiro, importante. Lógico que vão ter os outros problemas, né? Porque é outra coisa também que o pessoal... Acha que a vida é lembrar, perfeita. Viu? Passou no concurso, os problemas vão continuar. A vida é feita Total. e vão ter problemas que você vai ter que resolver. Não resolve tudo, não. Mas resolve muita coisa. É isso. Você pode... É quase que... Eu vi um cara falando esses dias e eu achei muito legal. Ele falou, você vai ter tranquilidade e paz de espírito para resolver os problemas que realmente são relevantes. É tipo isso. Porque da vida adulta, né, a gente daqui a pouco tá lidando com saúde, problema de saúde, às vezes não é seu, mas às vezes é da familiar. E tal. Esses são os problemas de verdade da vida. Então é quase que você vai ter um pouco mais de tranquilidade para lidar com os problemas de verdade. E aí outro conselho que eu dou também. Você vai passar, você vai entrar no cargo público. Realiza isso com satisfação, com dedicação. Depois ajuda, que ingressou, tem gente que... Tenta sempre participar. E eu estou falando isso por causa do ente federativo que você vai trabalhar. Não estou falando por causa de você. Para não virar um servidor que só faz reclamar, de que fica doente. Né? Então, assim, usa esse teu conhecimento, né, que você vai acumular, porque quando tu passar, tu vai estar vai estar com conhecimento bem... sim. Né, evoluiu bastante. Evoluído, né? Então, entra para ajudar, entra para dar a tua contribuição também, né? Para justificar, né, a tua remuneração. E tua vida vai ser melhor se tu fizer isso. Entendeu? Porque você vai passar. Se você seguir esses caminhos aqui que a gente tá conversando. Então, eu acho que a vida não acaba quando passa, né? Não, total. Ela começa, dependendo. É quase que ela começa, porque você só estava sobrevivendo. Até enquanto estava estudando, né? Sim. E quando foi... Porque, assim, até a aprovação você passou em alguns concursos. Mas você lembra de algum momento que a ficha caiu, que você falou, cara, isso aqui vai dar certo? Você já vem estudando há muito tempo. Teve algum momento, assim... Que foi aquela que você falou, cara, pode ser uma reprovação, mas foi ali, uma aprovação numa lista que de repente... Teve um momento que saiu, por coincidência, vários concursos da Procuradoria, que eram da FCC. E eu notei que eu estava ficando muito bem classificado ali, ficava entre os 10, eu realmente errava muito pouco questões. Eu digo, olha, agora está chegando. E aí eu tinha que corrigir a minha deficiência na parte redacional. Minha letra não é tão bonita, eu escrevia mais devagar... então eu tinha que corrigir a prova discursiva, né? Eu tinha que melhorar a prova discursiva, que era uma deficiência. E aí eu comecei, eu digo, objetiva, tranquilo, tô bem. Aí se eu manter o estudo também, porque se você parar, é igual academia, né? Você malhou, tomou um banho, você dá uma murchada, né? Eles dizem que sim, né? Você passou uma semana sem ir, teve uma amidalite e parece que você nunca malhou, né? Nunca malhou, estudar a mesma coisa. É isso. A sensação é essa. Claro que, se você tirar o pé, eu estou exagerando. Né? Mas a sensação é essa, emocionalmente. É que não é tecnicamente assim. Tipo, você não perdeu tudo que você estudou e nem na academia você perdeu tudo. Mas emocionalmente você olha e fala, já era, perdi tudo. Que é o que interessa, né? Emocionalmente você está seguro como pra é que passar, você tá né? vendo, né? E aí, nesse momento que eu estava passando na objetiva, que já estava melhorando minha redação, eu vi, agora vai dar, bora, vai. Aí coloquei o pé lá dentro mesmo, acelerei ainda mais, e aí deu tudo certo. Foi dessa deficiência, inclusive, de fazer prova na mão. Era difícil escrever na mão. Eu não tinha costume de escrever na mão, né? Eu não tenho. Que surgiu a ideia, depois, quando eu entrei na Procuradoria, de fundar um curso específico, que nossa primeira turma foi exatamente isso. Eram correções de provas discursivas na mão. Então, era uma deficiência que eu tinha lá atrás. E que provavelmente muita gente tem, que eu também tinha. Muita gente tem, que a gente identificou. E o primeiro curso que a gente lançou foi exatamente disso, uma prova discursiva, onde a gente enviava, nós fomos precursores nisso, a gente enviava o papel pautado para o aluno fazer e a gente fazia a correção, a equipe lá fazia a correção da prova discursiva. Legal. Foi dessa deficiência identificada que surgiu. Aí foi nesse momento, Matheus, que eu comecei a fazer essas provas aí, com nível bem alto, ficando na Você sentiu na frente, eu que a coisa bem ali, que ia, que era aquele momento. E ainda, porque eu costumo falar que ela é antes da aprovação. Esse momento que você fala agora, eu acho que vai.
Ele, depois vem a aprovação, mas ele costuma anteceder um pouquinho a aprovação. É que a galera, às vezes, por conta de expectativa e pressa, às vezes não chega nesse momento. Sim. E às vezes o cara tava ali para de repente virar uma chavinha e falar. Isso é o que mais me dá dó, é quando o aluno, eu brinco, para quando tá dando certo. Na cabeça dele não tá dando certo, mas a gente que tá de fora e fala, caramba, tive um aluno agora, o Tarek, ele é aluno da oficial de promotoria, né? Ele fez o concurso, primeiro concurso da vida do cara, ele tá ali entre os 20 primeiros, né, na comarca aqui e tal. E aí ele veio me falar e tal, pode ser que seja nomeado, pode ser que não, a gente não tem essa garantia que ele vai ser nomeado. E aí eu lembrei que eu fiz esse mesmo concurso, eu já estava estudando há mais de um ano, quase 2 anos, e eu fiquei em quase 200. Então, ou seja, o moleque tá muito na minha frente, então ele tá dando muito certo, e ele tava assim meio, pô, não sei se eu vou continuar, não sei. Falei, rapaz, na minha época eu estava muito atrás, o mesmo concurso eu fiquei em quase 200 e eu já estava estudando há um ano e quase 2 anos. E você começou a estudar agora e já está nessa colocação. Então, assim, tá dando certo. Mas a pessoa tem essa ansiedade, às vezes, né? E aí para quando tá dando certo. Então ela espera um pouquinho, ela vai ver essa chavinha virar e falar, cara, esse negócio aqui vai dar certo. Quando vira a chave... Aí vai... Vem a segurança, essa vozinha que a gente falou vai se apagando e aí... Aí é só como é que eu melhoro isso aqui. O que eu posso fazer de melhor melhorar, igual você. Eu preciso corrigir esse detalhe. E não parar, né, de estudar. E não parar, mas é tipo ajuste, né? Pô, eu tenho essa questão da discursiva, vou trabalhar discursiva. E aí você vai fazendo um ajuste ali. Tal. E agora a gente partindo para uma parte interessante. Você também é um dos diretores aí, né, da Aprovação PGE e da Dedicação Delta. A gente entrevistou o Rodrigo também, que também faz parte, é seu sócio na empresa. E como é que surgiu essa vontade de virar essa chavinha e agora ajudar a galera, né, que está se preparando aí primeiro para a procuradoria e tal? Surgiu exatamente essa deficiência, né? Em 2014. Gustavo, que também é sócio, veio com a ideia e a gente conversou. E era essa deficiência que para mim era muito real e muita gente era reprovada por causa disso. Muita gente era reprovada por causa disso. E aí foi o primeiro curso que a gente enviava as questões e as questões discursivas, as peças, os pareceres. Os alunos faziam na mão e a gente fazia correção. E aí foi o primeiro curso. Depois o curso foi evoluindo, a gente foi fazendo materiais específicos para a Procuradoria, trabalhando muito esses 4 pilares aí, fazendo um material de doutrina bem feito, fundamentado, um material de jurisprudência, muito simulados de questões objetivas, né? E a lei seca, fazendo um destrinchado de lei seca. Basicamente, são nesses pilares que se baseia o curso, né? E surgiu dessa vivência, né? Do que a gente viveu, desses erros que eu cometi, né? Sim. A gente, no curso, poder identificar o que realmente interessa para o aluno passar. A gente quer que o aluno sente, estude e passe, né? É isso. O trabalho é sentar e estudar. É o que a gente tenta fazer. E surgiu dessa rotina, né? De vários erros, vários acertos, vários erros, vários acertos. Até que aumentou a quantidade de acerto, né? E a gente viu que tinha uma metodologia nisso. E a gente tem uma ideia muito parecida. E aí, todos vocês têm autoridade, né? Todos foram aprovados aí como procuradores. O Gustavo era nosso colega na PGE de São Paulo. Depois ele continuou estudando e foi nomeado na Procuradoria do Distrito Federal. Tá lá sim, ele está na DF. E está no DF. E surgiu exatamente dessa nossa vivência, né? Eu acho que a gente tentou verificar quais eram os principais pontos, os principais erros, os principais acertos e consolidar tudo isso no material e numa ajuda ao nosso aluno e para buscar a sonhada aprovação, né? Primeiro surgiu a Aprovação PGE, um curso voltado para a advocacia pública. Depois de um tempo, há 4 anos, surgiu a Dedicação Delta, que é voltado para as carreiras policiais. E a metodologia é parecida, lógico. São equipes cada um com ênfase. São equipes diferentes, focos diferentes em material. Por exemplo, aquilo que eu falei de penal e processo penal. Para delegado é crucial. É isso aí. É quase crucial, que isso e mais o resto. Exatamente. Então, lá é penal, processo penal, constitucional. Essas 3 matérias e legislação penal especial são matérias fundamentais para uma carreira de delegado, né? Então, lá tem delegados específicos que fazem material, que estão próximo do aluno, e a gente trabalha muito nessa questão da especialidade. E tem feito muita diferença. Eu tenho visto, vocês têm, assim,
dominam essa parte de aprovação, principalmente na PGE, que eu acompanho mais de perto, e também agora na carreira de delegado, porque, enfim, é a mesma qualidade, é a mesma especialidade voltado para essas duas. Fico muito feliz, realmente são índices altos de aprovação. Sim. O Dedicação Delta na área policial, sem dúvida, é o curso hoje que mais ajuda nas aprovações. Tem um índice absurdo de alunos que entram no curso e são aprovados. É assim, absurdo o que o Dedicação Delta faz. A aprovação PGE também. Nas carreiras de procuradoria tem menos vagas, né? Uhum. Sim, é bem restrito. Mais restrito, são poucas vagas às vezes, né? Apesar que a gente tem as 3 carreiras da AGU que estão com editais abertos, aí cada carreira são 100 vagas. Mas num concurso de delegado, geralmente o número de vagas é maior. Você tem 300, 400 vagas, às vezes, numa porque tem que ter, estado, tem delegacia, né? Em toda cidade, né? E aí a quantidade de delegado realmente tem que ser um número muito alto de delegado para Mas se contar, né, as procuradorias de município, aí meio que equivale ou não? Porque procuradoria de município também tem muito. Esse número, Matheus, mas... É muito, né? Porque todo município vai ter ali, pelo menos uns... Dependendo, aqui em Franca deve ter, sei lá, uns 10. A maioria dos municípios, todas as capitais têm, os municípios maiores têm a procuradoria. A maioria dos municípios tem uma procuradoria instituída. Assim, aqui, se não me engano, acho que tem uns 10, mais de 10 procuradores. Então, eu estou imaginando que também tem muita vaga, né? Sim. Fora as estatais também, que abrem concurso, BNDES. E é muito diferente a carreira, por exemplo, municipal da estadual e da federal? Tipo, as matérias que caem? É o mesmo foco, dá para estudar, dá para estudar para as três carreiras, sem dúvida. Isso é incontestável. Mas, por exemplo, nas procuradorias municipais, cai muito direito urbanístico. É um tema que não cai, cai muito pouco no Estado, né? Em procuradorias estaduais e na AGU, que é em âmbito federal. Então, você vai fazer município, tem que dar uma estudada em direito urbanístico. Essa é a diferença. Entendi. Mas o núcleo duro é o mesmo. Constitucional, administrativo, processo civil e tributário. Na AGU, por exemplo, caem outras disciplinas que não caem na Procuradoria Estadual. Direito internacional público, direito internacional privado. Entendi. Só que são disciplinas que o aluno consegue absorver com bom material e está preparado para fazer a prova, entendeu? Nossa. Mas a base ela é muito parecida com na advocacia pública. Realmente dá para você acumular essas carreiras sem dificuldades, sem maiores dificuldades. Legal, Mas, logicamente, e o nosso trabalho vem aí, né? Quando a gente lança uma PGM, agora está o edital aberto da Procuradoria Municipal de São Paulo. Então, a gente vai dar um foco nessa matéria. Quantas vagas vem num concurso desse? Nessa PGM, você me pegou agora. O edital foi publicado agora, essa semana. Mas, para ter um exemplo, na PGE de São Paulo, nós tivemos, eu acredito que foram 90 vagas. Uma PGE é grande. Na AGU foram 100 vagas em cada carreira. Entendi. Já tem algumas procuradorias que são 15 vagas, vai depender. Entendeu? Legal, Na só PGM em São Paulo você me pegou agora a quantidade de vagas, eu não sei. A gente olha ali, o pessoal coloca aqui embaixo. Mas aí no curso a gente vai focar no que interessa para essa carreira também. Tem um histórico de lá trazer uma legislação municipal, trazer questões de legislação municipal. Que é desafiador, porque às vezes quase não tem, né? São mais restritas. Mais restrita. Então a gente tenta consolidar isso e ver o que realmente a gente acha que pode cair e já passar um material para o aluno mais grifado, mais mastigado, fazer um simulado disso. Então, assim, de forma geral, é totalmente possível acumular, mas você vai ter que ter a sensibilidade de saber que em algumas procuradorias vão ter alguns assuntos que são cobrados. Por exemplo, na PGE do Pará, que o edital também está aberto, cai direito minerário. Bem específico, ultra específico dessa carreira. Só cai lá, mas não é tão grande, então você consegue pegar um e-book bacana, fazer questões e cair. Lá também cai direito agrário. É raro cair no direito agrário, mas tem a ver com a realidade do Pará, entendeu? Entendi. Então, assim, tem essas diferenças, mas no grosso, sem dúvida, eu posso dizer muito tranquilamente dá pra conciliar. Que dá para conciliar. Agora, Henrique, dá para conciliar procuradoria com delegado? Foco é dizer não. Normalmente. Foco é dizer não. Não. Você vai ter que saber direito penal muito, você vai ter que saber processo penal muito, legislação penal especial muito, medicina legal, não cai para procuradoria. Fora que vai viver muito pior depois. Então, porque, poxa, os procuradores vivem muito melhor do que delegado, muito risco. Mas o pessoal costura para delegado
é sangue no olho, viu? Vontade de ajudar e entrar na polícia. Tem um pouco tem bastante, né, de vocação e tal. Que é um pouco diferente. Atividade eu policial que só usava o né? concurso público como um meio para viver bem, eu não queria carreira policial, então... não, que eu tenho medo mesmo desse negócio aí. O policial tem seus... Querendo ou não, tem mais A gente olha para as pessoas, a gente sabe, né? Mas esse aí é da polícia. Exato. A gente sabe, né? O pessoal com sangue no olho é bonito ver o pessoal estudando, viu? Eles são diferentes. Aí é vocação. Se você tiver vocação... Mas aí, poder acumular... você vai estudar para procuradorias e vai acumular com o Ministério Público do Trabalho. Não. Lá cai direito do trabalho pesado. Você pode dançar, é diferente. É outro foco, é outra prova discursiva, outra preparação. Vai estudar para a procuradoria, vai fazer o curso de analista do TJ, você não vai ter estudado informática, raciocínio lógico. É outro jogo. Português de forma específica. Você sabe que aparece muito aluno. É outro jogo, fazer uma redação bem feita. Então o foco é dizer não e se preparar de forma específica para o que você quer, né? E muito aluno às vezes me procura e fala, eu estou pensando em conciliar um cargo de procurador e tal com TJ, enfim, que o pessoal conhece, TSE e tal. Eu também tendo a falar que não. Fala, cara, muito diferente. Não dá. Totalmente diferente o perfil de concurso e tal. Então, também acredito nessa história que não dê. Bom, acho que a gente está caminhando para o fim aqui. Tem alguma coisa que você queira perguntar para ele? A Lorena é curiosa. Eu sou curiosa. Tô brincando. Entendi. Não, acho Pode que perguntar não. à vontade. Pode perguntar. De novo, né? O que eu quero perguntar, a pessoa não tá aqui. A gente tá. Ela quer o Gustavo. Ele já me passou o telefone. Vamos trazer o Gustavo pra cá. Gustavo, Depois nós vamos fazer um interrogatório. O homem é difícil sair de casa, viu? O homem é difícil. Ele, né? O Gustavo é o que trabalha desse time de vocês aí. Não sei se não, né? Eu acho que o Henrique é o que trabalha mais. Henrique, prazerzão te conhecer, cara. Prazer te trazer aqui para contar um pouco da sua história bonita. De batalha. Também, de certa forma, a gente homenageou dois personagens na sua história, né? Que foi a sua esposa e o seu irmão. Eu fico muito feliz porque, com certeza, o seu irmão tem um impacto grande na sua mudança de vida. E aí tudo que você passar para os seus filhos daqui para frente, então é aquela coisa que vai perpetuando coisa boa, né? Então ele teve um impacto na sua vida, você tem de outras pessoas num projeto que você tem, agora seu irmão mais novo, enfim, vai criando aquela corrente do bem, né? De gente que fez a diferença e, enfim. E eu acho isso muito valioso. Então, tão honrados aqui, né? Os dois personagens aí. Como é o nome do seu irmão? Edson. E Marília. E a Marília, sua esposa. Então, estão devidamente honrados aqui na história. E homenageados. Homenageados. Para mim foi um prazer imenso estar com vocês, com a Lorena, com você, Matheus. Poder contar um pouco da minha história, né? Até me emocionei ali, porque você não fala de você sempre, né? Então, com muito tempo sem falar sobre essa história, então vem as lembranças, né? E são lembranças boas, é um choro de emoção, né? De alegria, não, nada de tristeza. Só tenho a agradecer o que aconteceu na minha vida. E é um prazer estar aqui com vocês, poder contar minha história e poder, talvez, de alguma forma, ajudar quem está iniciando essa jornada de estudo, ou quem nesse momento já está em outra fase, já sendo aprovado, e poder contribuir um pouco. Sim. E estar perto de pessoas tão preparadas como vocês. E também dizer que eu tenho muita satisfação de estar aqui, muito mesmo. Muito bom, muito bom. É isso aí, turma. Quem está aqui já sabe... Tem botãozinho para curtir, tem botãozinho para se inscrever aqui no canal do Brabocast. Pode encaminhar para o concurseiro que estava ali pensando em desistir. Às vezes é legal a pessoa escutar alguém que conseguiu a aprovação, então já façam isso. Vocês vão ter as redes sociais, tanto as minhas redes sociais, vou colocar também a de vocês, do Aprovação PGE e do Dedicação Delta aqui. Gente que, cara, sem dúvida, eu... valido como profissionais fora de série aí, então você tem interesse nessas carreiras, vai com essa turma aí que vocês vão bem. Então eu vou ficando por aqui, um abraço e até mais.